Olá, meu nome é Cleiton Buquerque Vieira, eu sou da Consult ME, consultoria de finanças, marketing e gestão de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre sociedade, parceria. Muitas pessoas me perguntam, e já me perguntaram em várias consultorias que fiz, sobre a questão da sociedade. Eu tenho quase 20 anos como consultor, já tive duas empresas onde eu era sócio, uma mais recentemente, que é a prestação de serviços, já tive um comércio. Então, a sociedade, na realidade, é uma construção entre duas ou mais pessoas. Então, a primeira pergunta que muitas pessoas me fazem é: existe alguma regra? Existe alguma regra para que eu possa ver se vai dar certo a sociedade? Não, a resposta é não. Aliás, em gestão de empresas não existe regra nenhuma. A gente tem as ferramentas, a gente tem aquelas tarefas que nós temos que fazer, e o resto é uma construção que vai durante o passar do tempo. E a gente aprende com isso. Né? Erram aqueles que falam que é difícil a gente errar, que existem empreendedores que nunca erraram, até que nunca quebraram empresas. Quer dizer, não é nenhum motivo, nem objeto de ninguém e meta quebrar uma empresa. Mas é uma mentira dizer que a gente não erra e que a gente, às vezes, não toma um tombo para poder aprender. Na realidade, é só assim que a gente aprende a empreender. O empreendedorismo é uma relação de aprendizado e que só ao longo do tempo a gente vai tendo. Tem pessoas que têm mais facilidades do que outras no início do empreendimento. Isso é uma questão, isso é um fato, aliás, é uma questão, às vezes, até de seleção mesmo. Não é? Tem pessoas que tentam e não conseguem, porque não era para empreender. Tem outras que têm mais facilidade. Com relação à sociedade, que é o tema desse vídeo, o que eu coloco como minha experiência, a proposta desse canal é sempre falar direto e sem rodeios, e o que é passar essa experiência para vocês, é que sempre tentar, com as parcerias, né, ou com a sociedade, verificar o que aquela pessoa pode trazer, ou seja, pode acrescentar à empresa. Então, se eu acho que eu sou menos atuante em uma área, se tem uma pessoa que é bastante atuante nessa área, ela pode, obviamente, fazer uma parceria muito boa, uma sociedade boa comigo. E só o tempo que dirá. Mas geralmente eu tento, das vezes que eu escolhi uma sócia e um sócio, foi pensando nisso. Aquela pessoa é boa nisso e eu não sou tão bom assim, ou às vezes sou ruim naquele aspecto. Então pode ser que essa sociedade dê certo. Né? Esse é um caminho. Eu acho que não sou dono da verdade, óbvio, mas eu vejo muitas pessoas que escolhem por variados tipos de grau, por exemplo, eu vou escolher uma sócia porque ela é minha prima. E eu estando em família, a coisa é melhor. Não, eu não recomendaria. Geralmente, quando a gente tem laços familiares, os ruídos, né, as brigas, as divergências entre os parceiros e os sócios são maiores. Né? Esse é um posicionamento meu, repito, não quer dizer que você vai fazer isso. Mas eu acho que quando existe uma relação de família, né, um laço familiar, a coisa costuma ser mais complicada. Da mesma forma, quando é uma amizade de muito tempo. Eu vou fazer uma parceria, vou ser parceiro de uma pessoa, vou ser sócio de uma pessoa, porque ela é minha amiga de infância ou meu amigo de infância, também não recomendo. Né? Exceto se a gente tiver muita afinidade, que é muito difícil, porque a gestão do dia a dia ela traz inúmeros desafios para a gente. Não existe aquela coisa de, olha, eu zerei a minha agenda. Né? Hoje é quinta-feira, significa que amanhã não vai ter problema nenhum. Ou eu vou chegar na segunda-feira, não vai ter. Não, todo dia tem algum tipo de problema. E aí é muito mais, a escolha tem que ser muito mais pela maturidade da pessoa do que, às vezes, até pela experiência. Né? A experiência é excelente. Se eu estiver abrindo uma empresa e nunca, né, sempre fui um funcionário, nunca tive experiência de gestão com empresa nenhuma, é óbvio que se a pessoa quiser ser minha sócia ou meu sócio, se ela tiver e puder trazer essa experiência, melhora, mas não significa também um salvo-conduto de que tudo vai dar bem. Né? Então isso já deve ter ficado bem claro, não existe essa regra, né? Assim como os nossos relacionamentos
amorosos, de casamento, de amizade, eles podem durar ou não. Então a mesma coisa é com a sociedade. Então eu acho que primeiro é esse estudo com relação ao que essa pessoa pode trazer de positivo ou de experiência ou de ganho para a empresa que eu não posso às vezes oferecer. Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, na minha construção, né, nessa construção que nós fizemos aí, eu posso relatar aqui que eu tive um sócio durante aí 15, 16 anos, e a gente foi construindo essa sociedade. Né? Primeira coisa a ser evitada, questões pessoais, questões de ideologia, questões de religião, pensamentos já bastante cristalizados. Então a gente tem que evitar ao máximo, porque eu estaria lidando, não é? E você estará lidando com outra pessoa. São pessoas diferentes, são criações diferentes, são pensamentos diferentes. Então a primeira coisa é tentar evitar ao máximo esse tipo de pensamento pessoal, não é? Esse filtro. Não é? Porque eu não gosto de X e a pessoa gosta de X, então já não dá certo. Não, tem que tentar uma boa convivência com relação a isso, mas evitar principalmente essas questões básicas que a gente traz aí, né, desde a nossa infância, principalmente questões de religião e outras coisas mais ideológicas, etc. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma coisa que eu sempre quis colocar, e meu sócio, né, eu tive 3 sócios até hoje, esse é o sócio que eu tive mais longevo, né, que foi mais tempo, ele hoje já está aposentado, ou seja, ele não quer empreender mais, ele está vivendo de ganhos que ele tem, que ele teve, que ele fez um planejamento para isso, mas eu me lembro que a gente tinha as primeiras reuniões nossas, eram reuniões muito improdutivas, como aliás, a grande maioria das reuniões que nós fazemos. São geralmente reuniões que não têm uma pauta, né? Não existe alguns assuntos que já estão acordados para serem debatidos naquela época, você não tem uma pauta. Segundo, não tem duração. Então isso me incomodava bastante, porque às vezes a gente começava a reunião e às vezes a reunião durava 1 hora, 1h30, 2 horas, e a gente não conseguia resolver nada. Mal uma coisinha, uma questúncula, uma questão pequena. Então a primeira coisa, eu tive a ideia de colocar, e ele aceitou, esse meu sócio aceitou, de colocar um tempo. No primeiro momento, nós delimitamos as nossas reuniões em 30 minutos. Aí vimos também que não estava bom, 30 minutos estava muito. Não é? Meu sócio deu a ideia de ampliar um pouquinho, eu achava que era muito, mas é sempre bom ceder. Né? Eu cedi, a gente aumentou para 45 minutos, porque também a quantidade de assuntos que tinham, né, nessa pauta eram muitos. Esse é um outro erro, aliás. A gente vai querendo, às vezes, fazer reuniões muito distantes umas das outras, e aí a gente tem ali 300 assuntos para resolver naquela reunião. Isso é impossível. É melhor que você tenha reuniões ali 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, às vezes até diárias, se permitir, e você discutir assuntos pequenos, né? Poucos assuntos de curta duração, em tese, né, são assuntos de curta duração, do que você ter reuniões muito espaçadas. E aí nós aumentamos, não deu certo, eu tentei diminuir, ele aceitou e chegamos a um acordo que a gente usava e usamos nesses mais de 10 anos juntos, que foi uma reunião estabelecida em 15 minutos. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Se a gente não consegue resolver num determinado período de tempo, quer dizer, eu e meu sócio, nós chegamos a essa construção desse tempo de 15 minutos. Não significa que para você vai ser interessante isso. Não é? O interessante é que você e seus sócios ou sua sócia, vocês delimitem um tempo e com o passar, né, das reuniões, vocês vão chegando a um acordo. Esse tempo para mim é bom, esse tempo para todos nós é bom, esse tempo é bom para o outro, e aí fica esse tipo de... O que não pode é a gente deixar solto. Então, no nosso caso, a gente delimitava 15 minutos. Outra coisa, geralmente a gente conseguia resolver, depois de um certo tempo, nas reuniões, os assuntos que não eram extensos, né? Eu já falei sobre isso, não ficar dando muito espaço entre as reuniões, senão fica um monte de assuntos a serem resolvidos. Então a gente viu que mesmo assim a gente estava acomodando. Né? Eu tive a ideia também, meu sócio também teve uma ideia nesse sentido e chegamos à conclusão que deveríamos fazer a reunião em pé. De em pé, sem celular, sem nada que nos parasse. Né, durante a reunião, estávamos totalmente isolados. A gente chegou a ter uma empresa de comércio em que a gente tinha uma secretária e que ela
ela era orientada a não nos interromper nesse período. Então, fazendo a reunião em pé, isso tirava o nosso conforto, né? Isso para nós foi muito importante também, a reunião em pé durante 15 minutos, e a gente chegou à conclusão depois de um certo tempo, se a reunião em pé, sem nenhuma interrupção, se a gente não conseguisse resolver ali, é porque o problema não existia. E o passar do tempo nos mostrou isso. Ou seja, o que a gente achava que era um problema, se a gente não conseguisse resolver naquilo que a gente tinha programado, repito, você vai fazer o seu, junto com a tua sócia, né, o grupo de sócios, vocês vão chegar a um tempo. Né? Mas se você não conseguir resolver ali, os sócios também não, e as sócias, é porque aquele problema não existia. Né? Isso é muito comum. Às vezes a gente acha que a gente está tendo um problema, traz para a reunião e a gente vê que no final das contas, né, a gente não consegue resolver porque aquele problema não era um problema. Então esse é um ponto. Outra coisa, a gente teve a ideia, isso foi uma ideia do meu sócio, muito bem acolhida, que foi gravar as reuniões. Né? As reuniões eram pequenas, 15 minutos, em pé, sem nenhuma interferência, a gente colocava no celular e gravávamos as reuniões. Para quê? Para a gente poder depois passar isso por uma planilha, e essa planilha virava um plano de ação, passar por um documento. E esse documento tinha um plano de ação. Quem que vai fazer? Quem que é o responsável por fazer isso que a gente determinou na reunião? Quando tempo? Quantos recursos? Um plano de ação comum. Não é? Então, se a gente não registrar a reunião e a gente gravava para isso e depois a gente, né, colocava isso no papel e aquilo virava um plano de ação, se a gente não fizer isso, a reunião não adiantou nada, ela vai se perder ao longo do tempo. Não é? Então, essa foi uma ideia muito interessante, meu sócio teve, a gente acordou e deu muito certo. Por último, a gente é o que eu sempre falo, nós precisamos de ter humildade sempre, né? Aquilo que o nosso Senhor fala, mas a gente precisa ter humildade sempre, principalmente quando a gente tem uma empresa e, claro, se a gente tem sociedade nela, tem que ter humildade. Né? O exercício da humildade no dia a dia faz com que a gente encare os problemas da empresa, os problemas que a gente tem com funcionários, são outros seres humanos que estão ali, faz com que a gente encare de uma melhor forma. Né? Então, a humildade, ela, com o passar do tempo, a gente, se a gente não exercitar, não tem. Tem pessoas que já são mais arrogantes. Né? Mas a gente tem que exercitar. Então, sempre nessas reuniões, às vezes acontece de termos opiniões divergentes. Isso aqui a pessoa quer A e eu quero B. Então é hora da gente começar com humildade, cada um, né? E cedendo. Às vezes uma pessoa cede numa, então já está registrada a reunião, registra quem cedeu, quem não cedeu. Para outra reunião, a pessoa que não cedeu, é a hora dela ceder. Nem sempre funciona assim. Né? Mas isso é um indicador de como o registro e o plano de ação faz com que isso funcione, porque vai ficar registrado, olha, foi o fulano que cedeu, na outra foi o fulano de novo que cedeu, agora sou eu que vou ceder, né? Porque senão fica aquela coisa que só uma pessoa é ouvida. E dentro disso, no plano de ação que a gente vai verificando se essas ações são tomadas, muitas vezes a gente percebe que uma decisão que foi tomada ali, que às vezes eu cedi, não é? A minha sócia, o meu sócio, que foi a opinião, que foi a vencedora, vamos dizer assim, vamos supor que a opinião não foi boa. A gente viu ao longo do tempo que aquilo não trouxe resultado. Ok, nada de ficar, olha, viu, eu te falei, né? Tá vendo? Eu fui te ouvir, não façam isso. Isso é exercício da humildade. Ou seja, não deu certo, ok, bacana, vamos fazer uma outra reunião, vamos colocar um adendo no plano de ação, vamos refazer esse plano e vamos com uma outra opção que pode ser a minha, que não foi a escolhida no dia, ou pode ser uma outra, porque às vezes a realidade já mudou. Isso é muito importante, gente. Eu vejo isso como uma das causas maiores de ruptura de parcerias ou de sociedades, porque um fica acusando o outro, ou a outra, né? Olha, tá vendo? Eu te escutei 2 vezes, deu 2 vezes errado. Não façam isso. Né? Agora, que seja registrado isso, olha, a reunião, o plano de ação já vai falar isso, olha, aquela opinião não deu certo. Até para outra pessoa, ou eu, se fosse o caso, tivesse dado opinião, para saber, olha, a minha opinião não foi legal naquele dia, então mais um motivo para a gente procurar ceder, né? Porque senão a parceria não vai valer de nada, vai ficar escutando só uma pessoa. Isso é importante para a gente não tolerar a criatividade
das pessoas que estão envolvidas e de nós não tolerarmos aquela vontade de um ajudar em prol do grupo, ou em prol da empresa. Porque se a gente começar com essa questão de ficar criminalizando, né, no bom sentido, no sentido de caça às bruxas, a gente não chega a lugar nenhum. Esse é um exercício cotidiano também de humildade. Né? Se a minha opinião não foi a correta, a gente viu lá na frente que não foi, ok. Né? Então vamos pegar uma outra opinião, mas assim, é assim que a gente constrói. Não existe aquela possibilidade de a gente ir fazendo tudo, né? Tudo que eu falar vai ser aquilo que vai acontecer, não existe isso. Essas são as maiores preocupações que nós temos que ter. E para fechar o vídeo, não ficar muito grande, é muito importante que a gente tenha muito bem configurado, ou seja, formalizado, inclusive em algum papel, em algum documento, qual é a atuação de cada um dos sócios ou das sócias. Olha, o sócio A vai fazer X, Y, Z com ele. O sócio B vai fazer A, C e F e vai por aí afora. Muitas das parcerias, né, porque eu falo parcerias às vezes entre empresas, entre instituições, mas sociedades, elas se dissolvem por causa dessa informalidade. Mesmo na hora da reunião, ser transcrita depois e virar um plano de ação, muitas vezes fica aquela bola dividida. Eu é que vou fazer ou aquela pessoa? Então tem que ter muito bem claro, desde sempre, né, qual é a atuação de cada um na empresa. Isso é muito importante. Pode mudar? Pode e deve, porque as coisas mudam. Eu mesmo já mudei. Muitas vezes eu ficava na parte comercial e esse meu ex-sócio ficava na parte gerencial. Uma hora eu cansei disso. Ele já estava cansado também, porque coincidiu, poderia não coincidir, e a gente mudou. Então isso pode ser mudado. Mas tem que ter isso registrado. Eu acho isso muito importante. Ok? Se gostou aí, dê um gostei, um like, né? Compartilhe, inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.